Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Coloque o texto para mim, Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não te mandei eu? Diz o Senhor, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? O tema da minha palavra nessa noite para os irmãos é promessas divinas. De repente você já fez uma promessa aí no seu coração, na virada do ano, você prometeu. O que você promete todo ano e não faz? Eu é academia, né? Mas amanhã, 6 horas da manhã, eu vou fazer o meu devocional. Depois eu vou na academia. Amém, meus irmãos? Amém, Leonardo? Então tá bom, meu filho. Então de repente você fez alguma promessa aí para você. De repente você prometeu para os seus filhos alguma coisa, para sua esposa, para o seu esposo. E de repente você não cumpriu e nem vai cumprir. Porque nós somos falhos. Somos fracos, somos limitados. Então nós não podemos estar iniciando o ano segundo as nossas promessas. Mas nós temos que viver debaixo das promessas divinas. De tudo aquilo que o Senhor falou, é aquilo que nós temos que confiar e viver. São promessas que não falham, que não morrem, que não mudam. Aqui, depois você lê na sua casa com mais tempo, de repente faço o devocional já no livro de Josué, um livro maravilhoso. Moisés morre. E agora Deus chama Josué. Acorda, meu filho, levanta e passa o Jordão e entra na terra prometida, a terra que eu prometi ao meu povo. Mas antes disso, o povo fica cativo no Egito quantos anos? 430 anos. E agora ele sai do Egito pela mão forte do Senhor, atravessa o Mar Vermelho e entra na terra prometida? Não. Eles ficam caminhando no deserto, quantos anos? 40 anos. Um percurso que eles fariam em alguns dias. Tudo isso debaixo de promessas divinas. E por que aconteceu isso? Alguns fatores acontecem para que esse povo, que está debaixo de promessas divinas, vê a mão forte do Senhor, depois de 430 anos cativos. 400 anos, né? Porque 30 eles não foram cativos. Enquanto José estava vivo, o povo permaneceu bem. Mas entra Faraó, um outro Faraó, e não conhece a história de José. Mas o que acontece com esse povo? Que em alguns dias para entrar e se cumprir a promessa de Deus na vida deles, agora vagueia, caminha 40 anos, sendo que estavam debaixo da mesma promessa. Alguns aspectos para a gente tomar cuidado, porque nós entramos em 2026 debaixo de promessas divinas, amém? Nós continuamos e somos descendentes desse povo pela graça do Senhor Jesus. Então existem promessas divinas sobre a minha vida e a sua vida. E nós iniciamos um ano novo debaixo dessas promessas. Porque se for nas nossas promessas a gente pode falhar. Mas esse povo, por causa da desobediência, murmuração e medo,
em alguns dias para receber, para se cumprir a promessa de Deus na vida deles, eles ainda caminham 40 anos. Então nós estamos iniciando o ano debaixo das mesmas promessas. E como tem, e como será, e como deverá ser a nossa vida no ano de 2026, para que esse ano seja um ano de cumprimento de promessas nas nossas vidas. Obediência, contentamento e segurança em Deus. Nada de desobediência, nada de murmuração, reclamação e nada de medo. Isso vai fazer com que o cumprimento da promessa a qual nós estamos debaixo não se cumpra. Porque na vida daquele povo aconteceu isso. Em alguns dias para entrar, ficaram 40 anos. Ah, esse Deus muda, esse Deus... Não, esse Deus não muda. O que Ele promete, Ele cumpre. Mas nós acreditamos e temos fé num Deus de relacionamento. Ele se relaciona, o Criador e a criatura. Ele se relaciona, pai e filho se relaciona. Então, em todo relacionamento, tem a sua parte e a parte de Deus. Tem a minha parte e tem a parte de Deus. Para o cumprimento dessa promessa, exige de nós o cumprimento da nossa parte. Porque se Ele não muda, não falha, se Ele não volta atrás, se Ele não esquece, tudo que Ele prometeu para você, para mim, para nós, irá se cumprir. Se tudo aquilo que Ele prometeu, você fizer a sua parte, porque é dele, durma tranquilo, Ele cumprirá. E o ano só está começando. Mas esse povo atravessa o Rio Jordão. Chega, o povo todo atravessa. Chega à terra prometida. Entraram na terra prometida. E daí? O que aconteceu? Aí é só entrar na terra? Foi só entrar na terra, os irmãos lembram disso ou não? Agora nós estamos aqui, tudo tranquilaço, a terra que Deus nos prometeu, onde mana leite e mel, um cacho de uva, 2 homens bem fortes, era necessário para carregar, e agora nós estamos tranquilaço. Foi isso que aconteceu, meus irmãos? Não. Chegaram na terra. A parte de Deus na promessa se cumpriu, porque Ele não muda, Ele não falha, Ele não se esquece. Se Ele prometeu, está garantido. A parte dele foi cumprida. Agora eles entram na terra, mas tem que fazer o que naquela terra? Tem que conquistar. A parte da promessa que se refere à conquista é a minha parte, é a sua parte. Esse povo entrou e teve que fazer o quê? Lutar. Teve que conquistar. Mesmo debaixo da promessa, mesmo estando dentro da promessa. O cumprimento dela agora bastaria a parte do povo. Demoraram mais 7 anos para eles conseguirem se arrumar dentro da terra prometida. E para 2026, o que você planejou? Qual é a promessa divina na sua vida? Que de repente você não conseguiu ver o cumprimento dela em 2025. É porque ele se esqueceu? Não, ele não esquece. Ele não esquece. Como está a nossa obediência? Como está a nossa boca?
O que é que tem saído daqui? Se é um agradecimento? Nós terminamos o ano agradecendo ao Senhor, falando do rei Davi, um coração agradecido. E aquilo que a gente não viu o cumprimento, não é que não tenha promessa, não, nós estamos debaixo de promessa divina e elas não vão mudar. O que é que você tem feito para entrar agora 2026, para que esse ano seja um ano de cumprimento de promessa? Em um nome do Senhor Jesus, em um nome do Senhor Jesus, receba essa palavra profética na sua vida. Que seja um ano de cumprimentos de promessa na sua vida, na minha vida, na sua família, no seu casamento, na sua vida profissional. Que seja um ano de colheita. Que se em 2025 você não viu o cumprimento de alguma promessa, não da parte dele, mas por alguma falha nossa, em o nome de Jesus, 2026 irá cumprir promessas na sua e na minha vida. Mas eu preciso ter uma postura para que essa promessa se cumpra. O povo estava lá, entrou na terra, mas só isso não. Não foi só isso. Teve alguns aspectos que eles tiveram que fazer para que o cumprimento, para que se estabelecesse o povo de Deus na terra prometida. Deus tem promessa para mim e para você, meu querido. Se Ele te criou, você tem vida, tem promessas divinas sobre a sua vida. E olha que eu não estou falando promessas para essa vida não, porque nessa vida aqui, ó, Ele acrescenta. É isso que a Bíblia está dizendo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele acrescenta tudo. Eu estou dizendo de promessas que não mudam, que não falham. Nós estamos debaixo dessas promessas. E para que elas se cumpram em 2026, essa é a nossa parte. O Deus que prometeu é o Deus que faz cumprir a sua parte. A nossa é um relacionamento. Eu não tenho como amar minha esposa por ela e por mim. Ela também não tem como me amar por ela e por mim. É um relacionamento. É assim que Deus trabalha conosco. É assim que Ele nos criou. É assim que Ele moldou o homem. O pecado vem, nos afasta dele, vem Jesus e liga de novo o nosso relacionamento com o Pai. Então nós temos promessas divinas na nossa vida. Que em 2026 Deus faça cumprir, mas vai precisar de postura nossa, porque a promessa dele, o cumprimento da promessa é papel nosso. Porque nós estamos num relacionamento. Entenda, o povo era para entrar, tomar posse, cumprir a promessa em alguns dias. Eles ficaram 40 anos. E nós precisamos levar esse tempo todo para entender, para ser obediente, para ter um coração agradecido, para não ter medo, porque maior o que está conosco do que o que está com eles. O maior o que está aqui dentro do que o está lá fora. Como tem sido a nossa vida? Será que um mesinho de atraso daquilo que nós queríamos, 2 mesinhos de atraso, 1 ano de atraso, 5 anos de atraso, e nós já vamos ficar o quê? Bicudinho com Deus, achando que Ele não cumpriu? Se as lutas têm aspecto que vai além dessa vida, que eu já preguei isso aqui, dia 16 de maio de 2026, o Isaac completa 10 anos, 1 década. 1 década que a minha vida mudou. O Isaac vai fazer 10 anos. Ainda não ouve, não enxerga, não come, não sente dor, não tem dente, não caminha. Amém. Tenho que ter um coração agradecido.
preciso estar em obediência. Não posso ter medo quando ele tiver 15, 20 anos. Como que vocês vão cuidar dele? Da mesma forma que esses 10 anos que se passaram, debaixo da graça de Deus. O que é que pode mudar isso? Eu estou falando de promessas divinas. Como eu estava e minha esposa estava há 10 anos quando o Isaac chegou. E como nós estamos hoje, depois de 10 anos com o Isaac. Ah, meus irmãos. Muito, mas muito, não tenho nem como expressar a nossa gratidão por Deus. Por ter cuidado de nós, não ter nos deixado se perder. Como está a sua vida? Quais são suas lutas? O que é que você tem feito? Como que você vai entrar? Como que você projetou? Como que você planejou esse ano? E olha que eu não estou falando de coisas naturais. Eu estou falando de promessas divinas. Coisas que o dinheiro não compra. Coisa que ninguém vai te dar, a não ser Cristo. Quer ganhar na Mega Sena ou quer ter paz? Quer ganhar na Mega Sena ou você quer ter saúde? Porque tem um monte de bilionário morto, já morreram. Por quê? O dinheiro não compra a saúde. O que você quer? Tem promessas divinas sobre nós. Isso já bastaria. E a minha palavra dessa noite, o primeiro tópico que eu quero dizer aos irmãos, para que tenha cumprimento de promessa, a parte dele ele irá cumprir, porque ele é fiel. A promessa é dele: não vou te deixar, não te abandonarei. Nós já lemos aqui: vai, te esforça, porque eu estarei contigo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então em mim você também vencerá. Não vai confundir aí. Se Jesus venceu, eu também vou vencer. Não e não. Você é fraco, eu sou fraco, mas em Cristo eu vencerei. Você vai vencer. Cuidado. Em quem você está confiando? Ano de 2026, ano de política. Já entramos aí com um problema aí entre as nações. Tudo mexe, no mundo inteiro mexe. Dia 1º o governo lançou um imposto chamado IBS. Em 2027, mais um imposto chamado CBS. E você está apavorado? Não está dormindo? Meu irmão, tem promessa divina para mim e para você. Quem cuida da sua vida é Deus. Quem cuida da minha vida é Ele. Ele não vai deixar faltar como Ele nunca deixou faltar. E por que então o coração anda desassossegado? Acalma. Se tem promessas divinas sobre a sua vida, o mundo pode virar. Irá se cumprir, porque a parte dele ele faz. E a sua obediência, coração agradecido e segurança nele, irá se cumprir. Entre 2026, com segurança, em obediência. Do mesmo jeito que aquele povo tinha promessas espirituais sobre a vida deles. Dita lá em Abraão. Aliança, tudo começa lá em Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E vem, chega em nós. A nossa terra prometida. Agora eu vou falar um pouco de escatologia, daquilo que irá acontecer. Aqui nós estamos de passagem, meu querido. Estamos de passagem só. Tem uma terra onde eu e você irá habitar, que Ele nos prometeu. É isso que eu e você temos que atravessar 2026 esperando a volta de Jesus. Então as coisas deste mundo podem tirar a nossa estabilidade? Se quando eu estou dormindo, quando você está dormindo, Ele vela pelo nosso sono, Ele não dorme, Ele não tira um cochilo.
como nós iremos entrar 2026. Se é ano de cumprimento de promessa, que eu creio nisso na nossa vida como povo de Deus. Primeiro, haverá lutas. Para que se cumpra promessas, tem que haver lutas. O povo entra na terra, mas para tomar posse, eles precisam lutar. E aí, meu querido, naquela terra tinha gigante, homens grandes, fortes, estabelecido, conhecia o terreno. Só que tinha uma promessa divina para eles. Quais são as suas lutas que já você sabe que você vai enfrentar esse ano? Quais as lutas que ainda não foram conquistadas, que não se acabaram? Mas não desanime, porque 2026 vai ter outras lutas. Por quê? Porque para ter cumprimento de promessa, precisa ter luta. Não há vitória sem luta, sem combate. Não existe isso na nossa vida. Se é um ano de cumprimento de promessa, haverá lutas. Como é que está o nosso pensamento, o nosso raciocínio de como nós enfrentaremos essas lutas? Debaixo de promessas divinas. Vai que eu te ajudo, Josué. Pode ir, meu filho. Eu estou te mandando. Vai. É isso que a Bíblia está dizendo. Para mim e para você. Esforça-te. Fica tranquilo que eu estou com você. Eu nunca te desamparei. Por que você vai ter medo agora? Ah, mas o governo vai lançar 2 impostos, 3 impostos, outro invadiu outro país, e aí eu não sei como é o imposto de renda, não sei se vai ter venda, não sei se vai ter serviço. Por que vocês estão ansiosos por essas coisas? Mateus, sou eu que dou, sou eu que faço, sou eu que cuido, diz o Senhor. Nem por isso haverá de ter lutas. Não deixará de ter lutas em 2026. Porque se não houver luta, não tem cumprimento de promessa. O reino dos céus é tomado à força. Haverá luta sim na nossa vida. Não se espante com isso. Mas tenha firmeza, a rocha. Cristo, nós já cantamos aqui, é o fundamento. É a estrutura em qual eu vivo. Pode dar o vento, pode dar qualquer tempestade, mas eu não serei abalado, você não será abalado. Sua casa está segura em Cristo. Tome cuidado. Segundo, haverá lutas. Sim. O que mais haverá? Esforço. Já viu alguém conquistar sem se esforçar? Não existe isso, meu querido. Esforça-te. O que é esforçar? Colocar uma força a mais do que você já tinha colocado. Esforça. Por quê? Porque eu estarei contigo, diz o Senhor. Para cumprimento de promessas, precisa ter esforço. Não tem como. Não tem como. Se você não se esforçar, as coisas não chegarão, de bandejinha. Não, meu filho. Nós estamos aqui. Deus nos criou. Força necessária. E aquilo que a gente não consegue, como que a gente atinge? Pela graça. É isso que você tem que entender. Mas haverá
para o cumprimento de promessas, deverá ter esforço. O que mais que deverá ter? Desafios. Para cumprimento de promessas, tem que ter desafios. Você acha que é fácil? Chegar na terra prometida e olhar e ver um povo grande, já estabelecido, forte, organizado, morando lá, e você ter que conquistar. Um desafio. Qual o desafio que você tem para esse 2026? Qual é o desafio que você sabe? Qual que é o desafio que você tem? Qual é o tamanho do desafio que você tem para esse ano? Povo grande, forte. Quando eles comunicam Moisés, cara, a terra é maravilhosa. É tudo de bom. Foi aquilo mesmo que o Senhor Deus nos prometeu. Moisés envia quantos espias? 12. Quando voltam com o relatório, quantos deram boa notícia? 2. 10 falaram o quê? Nós não tem condição não, velho. Nós olhando para eles, nós é igual gafanhoto, eles vão pisar em nós. Ei, para quem é que você está falando dos seus desafios esse ano? Para quem é que você está tirando opinião sobre os seus desafios desse ano? Se Deus prometeu que a terra era prometida, Ele ia dar, não importava se tinha gigante, se eles eram pequenos, ia se cumprir. Se Deus prometeu algo na sua vida, meu filho, faça a sua parte, porque irá se cumprir. De 12, só 2 falaram, é tudo aquilo que o nosso Deus falou. Realmente é espetacular esse lugar. Em que mesa que você está sentando e falando, pois é, né? Esse ano aqui eu tenho um desafio aqui, que eu quero fazer isso, fazer aquilo. Quem é? Quem é que vai te dar força? Esse vai te dar força? Ou esse vai falar, não, meu filho, você é muito grande para você. Não, você não consegue. Ixi, isso não vai dar. Mas se Deus falou, vai dar. Entenda isso. Tome cuidado. Por isso que você tem que ir para um lugar chamado secreto. Para ter cumprimento de promessa, precisa ter secreto. Se você não sabe o que é isso, nós aqui, todo mundo já está careca de saber, porque eu fico falando isso, porque você não vai conseguir vencer se você não tiver secreto. O que é o secreto, meu filho? É o lugar onde você se coloca, que ninguém pode se colocar. Ninguém pode estar lá no seu lugar. É o seu relacionamento com Ele. Ele é um Deus de relacionamento. Que lugar é esse, pastor? Oração, jejum, leitura da palavra. Esse é o secreto. Onde o lugar que existe é moldado para a sua forma. Ninguém pode te substituir. E por que eu vou para o secreto? Para Deus me conhecer? Ele já te conhece. É para você conhecer. Para você saber quais os desejos dele, os planos dele para você. É para você crescer. Então você vai saber do desafio? Qual a opinião que você está tirando? Com quem você está tirando essa opinião? Nossa, esse ano eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, e vai. Não vai dar, vai. Não, você tirou opinião com quem? É no secreto que você coloca diante dele aquilo que você tem. E ele vai dizer, é bom, é para agora, não é, os meus são maiores que os seus. É nesse lugar que você tem que habitar, porque os cumprimentos de promessas não serão cumpridos se eu e você não entrar nesse lugar, não viver nesse lugar. Meu querido,
Você acha que é fácil jejuar? É uma parte do secreto. Você acha que é fácil domar a nossa natureza pecaminosa, humana, caída, depravada? Você acha que é fácil negar a mim mesmo, a você mesmo, as nossas vontades, os nossos desejos? Se você não tiver um secreto, isso é um desafio, viver nesse lugar. Você não irá conseguir o cumprimento de promessas que Deus tem sobre você. A parte dele nunca será mudada. A promessa é dele, mas o cumprimento da promessa é meu e seu papel. É um relacionamento. Nós não cremos na hipergraça, vocês sabem disso? Que eu fico aqui esperando ele fazer tudo. Não, ele se relaciona. Você tem que ir para o secreto para você saber dele, o que ele tem para você. O que ele quer de você. Você foi criado com um propósito, para cumprimento de promessa. Secreto, luta, isso vai haver. Não sai daqui. Nossa, eu fui lá para ouvir uma palavra de ânimo. Isso é ânimo para você saber que vai ter cumprimento, que você vai lutar e vai vencer, que nele nós vencemos todas as coisas. O que mais, pastor? Para cumprimento de promessa, precisa haver bom ânimo. Tem muita gente servindo ao Senhor triste. Você vai morar no céu, meu filho. Tem vida eterna. Não será condenado porque o seu pecado já foi pago na cruz. Bicudinho, porque não trocou de casa, de carro, de avião, de não sei o que, não comprou um sapato novo, não passou na praia, não foi. Ei, isso é passageiro. Isso acaba assim, ó. Bom ânimo. A porcentagem de pessoas que servem a Deus verdadeiramente que eu falo, que vão à igreja, que são maus funcionários, maus patrões, maus profissionais liberais, é muito grande. Ah, porque não me reconhece, que eu ganho pouco, que eu pago muito, que eu não sei o quê. Ei, seja agradecido ao Senhor, tem bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo. Como nós vamos entrar em 2026? Meu querido, você queria ter um trabalho melhor, eu nem queria trabalhar. Você quer um trabalho melhor? Eu nem queria trabalhar, mas eu estou aqui, preciso trabalhar, cuidar de minha família. É isso. Então tá tudo bem, meu filho, tem que levantar cedo mesmo. E tá tudo bom. É assim que nós vamos viver aqui. Bom ânimo. Tem gente mal agradecido. O que Deus te preparou não será cumprido, porque você não está preparado para isso. Olha que Colossenses diz: e tudo quanto fizerdes, tudo, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Então, quando você levanta cedo para trabalhar, meu filho, tenha bom ânimo, pelo amor de Deus. Você não quer mudar de emprego? Então, tenha bom ânimo. De repente, você não vai mudar de emprego. De repente, você vai subir lá. Tem bom ânimo, vai atender um profissional liberal? Atenda bem. A pessoa vai te indicar para mais 50 em nome de Jesus. Você vai ter que contratar mais gente. Amém, igreja? Amém? Recebe isso? Amém. Isso. Fazer de todo o coração. Em nome de Jesus. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, não cozido numa panela de pressão. Uma preguiça. Acorda, meu querido. Para cumprimento de promessa, tem que ter esforço, luta. Isso, mas tem que ter um bom ânimo. Ele
venceu e nele você vai vencer. Você tem que sair daqui entendendo que as promessas divinas estão sobre nós, não mudou nada. Não mudou nada, e a parte dele, ele irá cumprir, mas é um relacionamento. E ele está doidinho para cumprir na sua vida. Mas depende de como você está. Como você vai entrar esse ano. Como que você vai ser obediente? Agradecido? Seguro? Porque você tem secreto, porque você sabe o que você está fazendo, é o que ele já determinou para fazer. Não tendo medo. É assim que você vai entrar. Ânimo bom, haverá cumprimento de promessas em nossa vida em 2026. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Mas precisa de que eu e você estejamos prontos, preparados para receber. Então, se ela não veio, para com esse negócio, ai Deus me esqueceu, ai Deus, anda acertando, Deus, você não está vendo? Oh, ele vê tudo, tudo, nada escapa do olho dele, nada, ele sabe de tudo. Agora você tem que falar assim, ai, olha para o espelho, ai, por que você não melhora? É isso, você não fala para você mesmo. Ah, por que você não é mais obediente, né? Para receber isso. Ah, por que você não para de reclamar para receber? É você que tem que saber disso. Como você vai entrar em 2026? Eu sei que tem promessas divinas sobre nós. E ela irá se cumprir em nome do Senhor Jesus. Se eu e você tivermos apto, servindo a Ele de todo o nosso coração. Para concluir, grupo de louvor, fique em pé nessa noite. 2026 já chegou. Nós já estamos no 4º dia do ano. Tem mais 361 dias. Tem promessa que não acaba mais na minha e na sua vida. E você precisa ter secreto, porque elas estão todas aqui. A Bíblia vai dizer que o meu povo padece por não conhecer as Escrituras. Está aqui as promessas de Deus para mim e para você. Cumprimento de promessa está sob a minha e a sua responsabilidade. Cuide do presente que Deus tem nos dado hoje, 2026 novinho. Se você quer ver cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu, não desista na luta, se esforce, não tenha medo de desafios, tenha bom ânimo. Por isso, apesar de quaisquer plano que eu e você possa ter, nós precisamos perguntar para Ele. Nós precisamos saber dele, se é isso que Ele quer para nós. E tem promessas que ainda não se cumpriram para todos nós. Promessas que nós temos que viver 2026. De repente, você está aí na sua cabecinha pensando tudo aquilo que você quer fazer para essa vida. E é legal. Nós estamos aqui, temos que viver, trabalhar, crescer, isso. Mas agora, para um pouquinho, olha aqui. Tem promessas eternas, que é a volta de Jesus. Você precisa viver esperando a volta de Jesus. Se você não esperar e não viver esperando Ele voltar, você crê em outro evangelho e não o evangelho da cruz. Olha o que Ele prometeu quando Ele subiu e foi embora daqui. Ele prometeu isso. Não se turbe o vosso coração. Não fique desassossegado. Não fique preocupado. Credes em Deus e credes também em mim, diz Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa melhor que essa? Jesus nos prometeu que Ele ia preparar um lugar, e quando tivesse pronto, Ele voltaria, para que onde Ele estivesse, todos nós estivéssemos com Ele eternamente. A igreja tem um papel, e vocês sabem qual é a missão que foi dada à igreja: ide, fazei discípulos, ensinando-vos a caminhar, a guardar, a obedecer tudo que eu tenho vos ensinado. Mandato. Quer que Jesus volte em 2026? Faça o seu papel, seja uma testemunha, glorifique ao Senhor Jesus com a sua vida, com o seu modo de viver, com o seu jeito de falar, com as suas atitudes. Comunique o reino para alguém que você conhece, fale do amor dele. Esse é o papel nosso. Essa parte da profecia, da promessa, será cumprida quando a igreja do Senhor fazer o que tem que ser feito, e aí Ele voltará. Enquanto todos não souber do nome dele, não ter conhecido a Ele e decidido por Ele ou não, Ele não voltará. Mas se eu e você fizermos a nossa parte, logo, logo Ele estará aí. Mas enquanto Ele não vem, pastor, nós continuamos seguindo, adorando, vivendo aqui. Nós vamos continuar ceando, porque Ele disse que era para a gente fazer isso até que Ele voltasse. E nessa noite nós vamos cear, porque Ele ainda não voltou. Amém? Vamos louvar o Senhor entre 2026 de uma forma diferente, em nome de Jesus. Adora o Senhor e pense naquilo. Amanhã é o primeiro dia útil de verdade do ano. Não é depois do carnaval não, meu filho. Nós não acreditamos nessas coisas aí não. Nós vivemos de outra forma. O que é que você projetou para amanhã em diante? Os meus olhos viram como está sua vida? a salvação. Quais os desafios? Luz para haverá lutas, esperança. Terá que ter um esforço. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, Corpo de vinho novo e o pão. sua carne e seu sangue vertido naquela cruz, Eu não sou mais para que você tivesse vitória. Eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. E Você pode prometer para Ele essa noite? é minha promessa. Que é que você pode prometer para Ele para 2026? A parte dele será cumprida. Pra te coroar. E esse é o meu
pessoas é desanimar, é reclamar quando as promessas não são cumpridas. E elas acham que Deus não está fazendo a parte dele. Mas em nome de Jesus, olhe para sua alma como um espelho e veja o que é que você está fazendo. Porque você diz e você canta, você serve um Deus que não volta atrás. O que Ele te prometeu, Ele irá cumprir. Eu não sei o que você pediu para 2026. Será que é restauração do seu casamento? Restauração da sua família, dos seus filhos? Será que é na área da saúde? Ele tem muito mais que eu e você possa imaginar. Mas Ele precisa, como alguém que deseja relacionar, que você faça a sua parte. Ele é um Pai amoroso, pronto para te dar tudo aquilo que Ele prometeu. Se coloque em 2026 no lugar de receber, de se cumprir as bênçãos do Senhor na sua vida. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor?